Fala aí, galera do Arquibancada Tricolor, seja bem-vindo a mais um corte aqui de um dos nossos programas aqui do AT no YouTube. Corre aqui na descrição que tem o link do programa completo, mas deixa o seu like aí, se inscreve, dá essa força pra gente também. Agora vamos falar de uma outra coisa, né, Yara, que não foi tão legal de ontem, mas que é importantíssimo aí, porque a gente ficou muito preocupado, a gente ficou muito tenso com toda aquela imagem forte que a gente viu do jogador do Nacional, o Juan Izquierdo, que sofreu um mal súbito ali no campo, caiu desmaiado, a gente ficou muito preocupado. Ontem, até altas horas, a Pri, o Gabriel, todos eles, os repórteres, ficaram lá na porta do Hospital Albert Einstein, trazendo informações pra gente ver, porque, cara, uma coisa que eu fiquei muito puto é. Tem que ter responsabilidade nessa hora, né? Quando você tem muito seguidor, quando você tá falando alguma coisa, o que tinha de gente propagando coisa errada, sabe? Inventando mentira pra ganhar like, coisas ruins, né? Sem saber nada, especulando coisa errada. Aí você fica pensando assim, imagina a família do cara vendo isso, amigos, porque a própria imprensa do Uruguai não sabia o estado do jogador, então tinha muita especulação e um monte de gente se aproveitando disso daí. Então é bizarro como o ser humano muitas vezes é muito sujo, podre, né? Mas enfim, tem muita gente boa que faz bom trabalho, né? Então, para a gente atualizar aí o que aconteceu, né? O presidente do Nacional falou ontem no pós-jogo, né? E a gente teve ali algumas atualizações, né, sobre o estado do Juan Esquerdo, né? O que aconteceu foi o seguinte, a gente não vai pôr as imagens, tem aí na internet, acho que não cabe aqui, não precisa ficar nesse ponto, né? Mas ele teve uma arritmia cardíaca. O Nacional fez uma postagem oficial ontem mais tarde dizendo: Juan Esquerdo sofreu uma arritmia cardíaca durante a partida contra o São Paulo. Está sendo atendido no CTI do Hospital Albert Einstein. Atualmente se encontra estável e permanece em observação. Seguiremos atualizando a informação. Ele foi sedado para justamente poder ter ali toda a recuperação, para que todo o tratamento pudesse ser feito ali de primeiro momento. Ficou estável ao ponto de estabilizar os sinais vitais, para ele poder ficar em repouso, tranquilo, né? E o presidente do Nacional falou com a imprensa lá que eles teriam que esperar aproximadamente 12 horas para começar a ver um quadro ali dele de saúde, se teria evolução, para ver como que ele responde também às medicações, a todo o tratamento e entender se teria algum tipo de sequela, o que motivou essa arritmia, o que aconteceu, e aí sim eles poderem ter uma noção melhor de recuperação, o quanto tempo que ele precisa, né? Então, até lá, oficialmente, não acreditem ou não fiquem vendo coisas aí que ficam especulando besteiras, né? O Nacional, o São Paulo também tem um representante lá para poder acompanhar tudo isso, né? Então, eles vão ver as causas. O jogador não tinha histórico de problemas de saúde, de problemas cardíacos, não tinha nada disso, né? É, e tinha uma outra coisa que aí, putz, pegou muito. Ele foi pai recente. A esposa dele não pôde vir para o Brasil. Eu li essa informação que a esposa dele teve bebê agora no último sábado. Então, por isso também é muito prudente ter cuidado com as informações, né? Então, é muito isso, né, Yara? É aguardar, a gente esperar esse tempo aí de recuperação dele, as nossas orações aí, torcida muito grande para que ele se recupere, para que fique tudo bem. Mas graças a Deus, pelo menos assim, o atendimento foi muito rápido, né? A gente viu a preocupação dos jogadores e foi uma imagem que assustou muito, né, Yara? Exatamente, né, e o jogador ele sai consciente então do estádio, o jogo recomeça e depois então nesse caminho ele volta a ficar inconsciente, foi hospitalizado e como você citou foi muito rápido o atendimento, que bom, assim como no fim de semana com o Patrick, né, a ambulância entrou muito rápido, o atendimento foi feito de maneira muito, eficaz e assim, os jogadores do São Paulo também assustados com a situação, porque isso extrapola qualquer competição ou time, ou enfim, o que esteja acontecendo, é um ser humano que está ali. E acende um alerta também para os jogadores, né? Ainda mais sobre um cara que, como você disse, não tinha um retrospecto, né, de problemas de saúde, problemas cardíacos, então o que assusta ainda mais algo desse tipo. Então, por favor, é o que você disse, não propague informações falsas,
a família, a gente já falava ontem que logo quando aconteceu, se a gente não estava sabendo de muita coisa e a gente estava com repórteres lá, imagina a família no Uruguai, como é que não estava se sentindo, né? Imagina se fosse a gente, um familiar nosso, o desespero que não seria, porque as imagens são fortes e um cara que possivelmente não se esperava isso, então realmente é muito sério, mas claro, assim como todos do São Paulo também já vi algumas manifestações, né, de funcionários do São Paulo e tudo mais, postando sobre isso e mandando boas energias. Ontem o Lucas, com a religião dele, com a fé dele, fica ali, segura no pé do jogador e começa a fazer uma oração no que ele acredita. Então é algo forte e a gente torce para que ele fique bem, porque a gente já viu finais muito tristes em relação a isso e finais felizes também. Que seja um final feliz, então, para o jogador do Nacional. Exatamente. A arritmia cardíaca é algo que, assim, se você comparar com um infarto e tal, ela é de menor gravidade, né? Ela é menos, talvez, brusca, né, para se dizer. E outra coisa também que foi curiosa, né? Curiosa assim, não de uma forma positiva, infelizmente. O Tite também foi internado hoje, ontem, né, quando desembarcou com o Flamengo por conta dos efeitos da altitude. Ele passou mal, foi levado para o hospital e foi internado para ficar em observação, também com uma arritmia cardíaca. Olha que coisa, né, tensa. E, assim, a arritmia, infelizmente, é uma coisa que é até comum, né, ultimamente, assim, a gente vê que muitas pessoas acabam passando por esse tipo de situação. Tem gente que vive muito bem com isso, consegue ser controlado com medicamentos e tal, tem alguns cuidados, mas não é algo que é letal, assim, a ponto de você falar, putz, teve uma arritmia e a pessoa tá condenada a um outro caminho. Não. Então, que todo o tratamento seja muito bem feito e tudo seja muito bem cuidado aí para os dois, né? Tanto para o esquerdo como para o Tite também. Então, que fiquem bem, né? Ontem, né, nessas informações todas, né, que a gente estava vendo, né, a delegação do Nacional, até comentado pelo presidente, né, deles, ele vai ficar aqui em São Paulo, o presidente. Alguns jogadores também pediram para ficar. O elenco todo parece que queria ficar, mas eles precisam voltar, né, pro Uruguai. Eles voltariam logo depois do jogo num voo fretado, mas isso não foi possível ontem, claramente, né, por conta de toda a situação. E aí o presidente comentou, né, que ele vai continuar aqui em São Paulo, junto com o Pereira, Coates, alguns outros jogadores, e outros voltariam para o Uruguai. Então fica aí toda a nossa boa energia, né, nossas orações. O São Paulo também está dando toda assistência. Ontem o Felipe Espíndola, assessor do São Paulo, estava lá também junto para prestar apoio, né? Então, que bom que eles também se sintam respaldados aí. Esse tipo de situação é muito tensa, né? Então, o jogador tinha passado por todos os exames periódicos, não tinha nenhum histórico, nenhum problema ali. Então, tomara que isso ajude muito para que ele se recupere rápido. E fica aqui as orações. A gente vai postando sempre as atualizações sobre isso nos nossos canais, tanto no nosso site, o arquitricolor.com, quanto nas redes sociais. Então, fiquem de olho aí durante a nossa programação, que a gente sempre vai trazer tudo aí atualizado sobre essa questão do Juan Izquierdo, o jogador do Nacional aí que teve essa situação ontem aí. Então, melhores energias para ele. Tenso, né, Yara? A gente fica preocupado, né? A gente fica bem pilhado com tudo isso, porque é um negócio que balança, mexe muito, até porque domingo, né, a gente teve também essa outra questão com o Patrick também, que teve um choque de cabeça, caiu mal ali no chão e ficou todo mundo preocupado, né? Mas que fique tudo bem, né? Exatamente, né? É assim, coincidências infelizes, né? No fim de semana a gente presencia isso com o Patrick, e na sequência, no próximo jogo do São Paulo, os mesmos jogadores ali percebem também mais uma situação. E assim, é assustador porque o jogador não estava no embate, numa disputa de bola, então preocupa ainda mais, né? Enfim, mas tomara que ele fique bem, né, gente? Seguimos na torcida, claro. Daí, esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você curtiu, já deixa o seu like, se inscreva no canal e fique de olho em tudo que acontece, ativando o sininho e virando membro do Arquibancada Tricolor. Vambora!